Agora deu certo. Foi. Deu. Bom, então, começando, muito boa tarde a vocês de casa, muito boa tarde a vocês aqui na universidade. Eu quero agradecer ao professor Juliano Sacomani e ao professor Adi Fonseca Filho pelo convite e pela possibilidade. É um desafio falar sobre turismo e literatura, porque eu começo a pesquisa há 15 dias, então tenho pouco conhecimento de turismo, vamos dizer assim, né? Mas tenho buscado, já com a orientação do professor Ari, né, mais do que uma supervisão, algumas leituras a respeito desse campo. Agradeço a Isabela também pela presença aqui, a todos vocês. Professora Helena, já aviso que sexta-feira é uma pena, eu adoraria prestigiar a senhora, mas estarei numa banca. E professora Valéria, que eu tive a oportunidade de ouvir ontem. Bom, como eu disse, eu comecei então um pós-doutorado, né, faz 15 dias exatamente, ou 17 para ser mais preciso, e por conta de uma curiosidade inicial, né, uma curiosidade na minha formação inicial acadêmica, de graduação ainda em letras, observando o espaço da narrativa e percebendo que esse espaço não estava apenas na narrativa, mas estava também no texto teatral, estava também presente na poesia, né, de certa maneira, e, sobretudo, quando eu estudei modernismo brasileiro e vi que a cidade de São Paulo oferecia muitas possibilidades de visita, e assim como a professora Valéria falou ontem, eu também me sentia com a necessidade de ir para a rua, né, e de ver aquilo que a cidade oferecia em termos de leitura da poesia, né, de localizar os textos literários pela cidade. Então, essa curiosidade comum, como diz o Paulo Freire, foi se transformando numa curiosidade epistemológica, porque começou a ser um objeto de investigação, mas um objeto de investigação que não trazia ainda fundamentos do turismo, vamos dizer, né? Eram fundamentos da literatura e conhecimentos gerais, vamos dizer assim. A intenção, então, é conseguir entender, não é, de que maneira se caracteriza, né, o turismo literário, porque ao longo vamos dizer, a minha carreira como professor, né, não faz tanto tempo assim, mas também não faz tão pouco, eu fui fazendo alguns trabalhos relacionando sempre a literatura a espaços da cidade, vamos dizer. Isso aconteceu, por exemplo, inicialmente num curso de letras, né, em São Paulo. Era justamente quando eu trabalhava com a Ari na mesma universidade, né, a gente se conhecia de vista, mas não se conhecia mais proximamente. E eu dava aula para eles sobre o modernismo brasileiro. Então, eu tinha um prato cheio realmente pela cidade, né, para poder mostrar a cidade dessa perspectiva, tanto da literatura como das artes visuais. Então, essas duas coisas eram muito oferecidas na cidade de São Paulo e eu tinha essa chance, vamos dizer assim, né? Depois, no doutorado, esse foi um processo de mestrado, que eu também já pesquisava o modernismo brasileiro, na poesia especificamente. No doutorado, eu pesquisei a literatura de cordel. Eu não cheguei a fazer roteiros com alunos, por exemplo, mas eu mesmo acabei fazendo em função de uma antologia, porque para preparar, imagino, um roteiro com textos literários, é preciso que a gente faça uma antologia, né, que a gente escolha. E isso todo leitor faz, né? Todo leitor tem as suas escolhas. Mas no doutorado, então, eu escolhi alguns folhetos de cordel e fui atrás disso em diferentes cidades. Já na experiência como professor na graduação na universidade pública, eu pude fazer essa experiência levando, por exemplo, os alunos aqui do Rio para o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo e fazendo novamente o passeio modernista, que talvez seja o meu conhecimento talvez mais aguçado, né, por conta dos estudos. E
E também passei a solicitar que os alunos fizessem narrativas, produzissem narrativas, porque na literatura, quando a gente estuda, há uma queixa, talvez todos nós tenhamos passado por isso, que é justamente de se estudar a história da literatura e não o texto literário. Então, para estudar o texto literário, existe uma coisa que em diversas artes acontece, que é o fato da gente ter o fazer artístico. Então, na pintura isso acontece, no cinema isso acontece, no teatro isso acontece, mas na literatura fica uma coisa sacralizada e quase proibida. Atrevidamente, eu sou atrevido para falar hoje de turismo e literatura, portanto, atrevidamente, eu sugeri que os alunos de pedagogia criassem textos literários, né, textos para crianças relacionados aos bairros do Rio de Janeiro. E realmente eles fizeram uma produção maravilhosa, disso eu acabei criando um artigo, e passei 7 anos, fiz uma troca com uma colega, em uma permuta, e passei 7 anos em Aracaju. Em Aracaju eu fiz um projeto parecido, mas aí no âmbito do PIBID, especificamente, com alunos de letras, que também criaram textos literários sobre bairros da cidade. Foi uma grande alegria fazer esses 2 trabalhos, porque houve uma valorização muito grande dos bairros, né? Então os diversos bairros eram escolhidos pelos estudantes. Inicialmente, sim, pela minha falta de conhecimento de patrimônio, vamos dizer, por curiosidades. Mas isso também era muito bom, porque eles traziam muitas informações que muitos de nós não conhecíamos, né? E a possibilidade era de poder levar esses livros para a escola pública, para poder ler para as crianças na escola pública. Então, isso em Aracaju aconteceu de uma maneira mais intensa, porque havia no projeto já essa intencionalidade a partir do que eu fui vivendo, né, ou vivenciando. Bom, então tudo isso foi uma trajetória que me trouxe, vamos dizer, né, para o turismo e o interesse pelo turismo literário. Comecei a perceber que existia o turismo literário, mas eu não conseguia, vamos dizer, grandes definições, ou talvez uma definição que apareça muito, seja justamente o fato de o turismo literário, até onde eu li, né, agora, então, esse pouquíssimo tempo, ser uma vertente do turismo cultural, mas eu acho que não só, né, é uma coisa que eu já questiono, então eu trago mais questionamentos do que efetivamente uma pesquisa feita, né? Envolve os lugares frequentados por escritores e seus personagens, é uma definição que aparece em quase todos os textos que eu li, por isso não coloquei as referências, porque às vezes há referências diretas, né, a uma autora espanhola, às vezes não há referências diretas, mas eu também acho que é necessário pensar como isso se caracteriza especificamente, não é? Porque a referência a autores, né, e a referência a personagens é algo que pode acontecer de um outro jeito. Não sei se é uma característica específica do turismo literário. Acho que é algo para se pensar. E outra coisa que os trabalhos têm apontado é que é algo muito novo no Brasil, né? Algo não muito presente no Brasil. Talvez até esteja presente, mas, como diz o Ari, de uma maneira inconsciente você vai trabalhando, né? No meu caso, de uma maneira inconsciente, ia trabalhando com aspectos do turismo, e sinto, né, uma autoexigência de conhecer mais sobre isso. Né? Eu estou entrando num campo alheio, vamos dizer, né, de pesquisa, um campo científico alheio, e é necessário que isso aconteça além de um prazer. Que eu tenho a certeza que o trabalho acadêmico tem que ter. Porque senão ele vira um fardo, ele vira uma coisa chata, insuportável, e não é dessa maneira que eu gosto de trabalhar. Então, acho necessário dizer isso também. Então, como o turismo literário se caracteriza, é justamente o objeto da minha investigação. E aqui, especificamente, eu escolhi, por conta de uma conversa com a Ari, na verdade, a primeira conversa que a gente teve, esse livro do Chico Buarque, que é Anos de Chumbo, que é um livro recente do Chico Buarque, um livro de 2021. Lendo todo o livro, eu fui observando de que maneira a cidade aparece caracterizada pela literatura. E fiz a escolha de um ponto, especificamente, para que não ficasse alguma coisa muito superficial,
né, embora não possa também fazer uma análise aprofundada do ponto, é um ponto muito rico, que é Copacabana. Ele exige releituras, né? Todo o texto pode exigir releituras, mas esse exige releituras mesmo. E sobre ele, então, é que eu vou falar e trazer pelo menos dois aspectos que eu acredito que estejam relacionados diretamente ao turismo literário, ainda que de maneira preliminar. Então, o conto Copacabana vai fazer parte desse livro do Chico, e, como eu disse, todos os contos fazem menção a algum lugar da cidade, né? Ou até a outras cidades. Bom, Chico Buarque, conhecendo a trajetória, né, a gente sabe que vai usar de toda ironia, a gente sabe que ele vai ter um caráter de denúncia, sobretudo em certas canções, né, que ele vai elaborar ao longo da sua vida, e não é muito diferente o que acontece nesse livro, e nesse conto especificamente. Né? Então, Copacabana, um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, muito conhecido internacionalmente, uma praia muito badalada, vamos dizer assim, né, muito conhecida, e eu tenho algumas imagens aqui do mapa, por exemplo, né, e ela fica entre o Leme, que é parte dessa mesma praia, vamos dizer assim, né, que as pessoas que moram no Leme não me ouçam, né, e vão dizer que é outra praia, né, há até a expressão no Brasil, esta é a minha praia, esta não é a minha praia, né, talvez não seja à toa, né, para as pessoas que moram na praia, e entre o Arpoador e Ipanema. Tem algumas imagens, eu preparei algumas imagens, algumas eu colhi da internet, mas essas que são coloridas, em geral, são minhas. Eu fui buscar fazer um trajeto justamente para caracterizar o bairro atualmente, ainda que o conto mostre uma atualidade, mas, ao mesmo tempo, ele se refira a uma memória do narrador. Então, ele vai trazer um Rio de Janeiro anterior. Essa também é uma possibilidade, né, de se pensar o Rio de Janeiro ontem e o Rio de Janeiro hoje. Então, nós temos uma imagem aqui de Copacabana, ainda com os morros do Iangá. E são 3 morros, né, que estão bem no centro da imagem, e a gente vai ter a construção do Copacabana Palace justamente ao lado desses morros, né, para quem está vendo então essa imagem, depois desses 3 morros que foram demolidos, vamos dizer assim, foram destruídos, né? A professora Valéria ontem, praticamente na parte do encerramento da fala, ela trouxe o Copacabana Palace, que é muito interessante porque nós fazemos uma certa relação, né, entre o mesmo objeto, vamos dizer assim. E a gente tem uma descrição da região onde está Copacabana, por exemplo, por alguns autores, ainda no início do século XX, como um areal. E aí nós começamos a perceber, então, quando é que Copacabana passa, como diz a Beatriz Rezende, a frequentar a literatura. E aí eu trouxe justamente um trecho da Beatriz Rezende, crítica literária, né, aqui do Rio, e que vai dizer o seguinte: Copacabana incorpora-se efetivamente à vida da cidade do Rio de Janeiro em 1892, quando é inaugurado o túnel Copacabana, o túnel velho, que a gente chama, não é? Mas é depois da abertura deste, em 1906, quer dizer, tem relação com as reformas do Pereira Passos, que a professora apontou ontem, né? Que o bairro começa a se transformar de areal em espaço de crescimento da cidade e atração para visitantes estrangeiros. Em 1910, Copacabana tem 20 mil habitantes. E em 1923, oferece-se no gosto europeu com a inauguração do Copacabana Palace, em sua arquitetura destinada a lembrar hotéis de elegantes balneários franceses da Côte d'Azur, construído por sugestão do presidente Epitácio Pessoa. Então, uma contextualização, né, e uma outra imagem, agora já com o Copacabana Palace, ao lado dos 3 morros, né, que aparecem na fotografia anterior, e ainda uma Copacabana muito diferente do que a gente tem hoje, né? O Copacabana Palace acaba sendo o cenário, né, um dos cenários, né, desse conto.
o que é muito interessante para a gente verificar o que é que acontece, se é exatamente dentro do Copacabana Palace, se é fora ou se é mais distante dele. Mas ele é uma referência importante, sobretudo do aspecto social desse ponto, né? Então, nós temos aqui uma trajetória que a Beatriz Rezende estabelece, né, como Copacabana passa a frequentar a literatura, e vai trazer, então, algumas décadas e alguns autores. Inicialmente, então, quer dizer, antes ainda, né, da construção do Copacabana Palace, nós temos o Benjamin Constant, e nós temos uma descrição já de automóveis transitando pela Avenida Atlântica. Depois, na década de 50, Antônio Maria e Rubem Braga, então a crônica está muito presente, né? A gente pode observar diferentes gêneros que vão caracterizar o bairro. Clarice Lispector, né? Muito falada, muito conhecida, morava no Leme, então há inclusive uma estátua, né, em homenagem a Clarice Lispector. Mas na Paixão Segundo GH, por exemplo, a gente tem o aparecimento de Copacabana, João Antônio, Paulo Pontes, não é? Uma parte mais política nos anos 70, nos anos 80, a Sônia Coutinho, nos anos 90, Luiz Alfredo Garcia Rosa, e nos anos 2000, João Paulo Cuenca e Marcelo Mirizola. Esse texto da Beatriz Rezende, né, que vai falar justamente sobre Copacabana e a relação com a literatura, ele foi escrito ou foi publicado em 2008. Então, é muito interessante fazer a comparação com o que acontece hoje, né? Pontos que a gente tem em comum e pontos que são diferenciados. Bom, eu escolho, então, em 2021, o conto do Chico Buarque Copacabana, por alguns motivos, não é? É uma narrativa contemporânea, então, a gente percebe muitas vezes um trabalho que acontece muito mais com textos já contemplados, canonizados, muito conhecidos, não é? E menos com textos mais recentes, por conta, talvez, de uma falta de distanciamento para se observar acontecimentos no entorno, na contextualização, né, desse texto. E a relação texto-contexto é extremamente importante. O turismo como tema, né, de certa maneira, o turismo atravessa esse ponto, né, e eu acho que de uma maneira forte. A subversão da estrutura tradicional da narrativa, a gente tem um conto, aliás, o Chico Buarque inaugura, né, a sua produção em termos de conto, porque ele criou outros gêneros antes, mas em termos de conto é a primeira vez, né, nessa obra. E ele subverte a estrutura tradicional, quer dizer, a gente não tem um conto como a gente poderia pensar, por exemplo, apresentação, complicação, clímax e desfecho, não é? Que é algo muito tradicional. Ele quebra essa narrativa. E ao quebrar essa narrativa, ele nos traz coisas muito interessantes sobre a cidade. Bom, e a ambientação para os acontecimentos e espaços internos, né, de Copacabana, o próprio Copacabana Palace, né? Mas, sobretudo, no seu entorno em diferentes épocas. Então, é isso que a gente pode esperar do conto. Ao ler o conto, eu acabei estabelecendo duas categorias, vamos dizer assim, né? Dois aspectos que chamam muito a atenção. E também por conta do que eu tenho lido sobre o turismo literário, né? O texto literário evidencia o patrimônio cultural. Aqui eu já estou mudando um pouco algumas coisas do que eu tenho lido, porque se diz muito que o texto literário valoriza o patrimônio cultural. Há de se pensar, porque podemos refletir sobre textos também que vão se passar em Copacabana, do Rubem Fonseca. Até que ponto ele está valorizando o patrimônio, não é? Ou, eu não estou dizendo que o Rubem Fonseca desvaloriza o patrimônio, mas eu estou dizendo que as construções, né, a narrativa, os narradores, os personagens, podem demonstrar ações, né, que evidenciem uma denúncia e, portanto, apareçam questões ligadas ao patrimônio que não sejam de exatamente valorização, né? Então, acredito que o texto literário evidencie, né, a existência, né, do patrimônio e talvez não seja só cultural.
mas há de se pensar, né, com relação a outros textos. E um segundo aspecto é o turismo, né, que se manifesta como tema do texto literário. Eu chamo a atenção aqui porque me lembrei de outras duas obras, né? Tristeza de Cronista, da Cecília Meirelles, que é um texto, é uma crônica, ela vai fazer a trajetória de um ônibus que sai da Cinelândia e vai até Botafogo. Quer dizer, o ônibus continua, mas a história termina exatamente na casa do Barbosa, em Botafogo. São dois rapazes que estão presentes. Posso até passar para vocês depois esse texto. São dois rapazes que estão presentes no ônibus e um está apresentando a cidade para o outro. Então, alguns elementos de cartão postal, vou chamar assim, né, são evidenciados por um deles. Mas o outro não tem, vamos dizer, conhecimento sobre questões prévias a ponto de entender quem seriam os personagens, que monumentos são aqueles, que atrativos são aqueles, né, etc. E tal. E há uma questão metalinguística nessa crônica também, muito interessante, porque a narradora se senta ao lado de uma moça, e a moça, ao final de todo esse acontecimento, diz, já estou contando o final da crônica, né? Ela diz assim, você pode fazer uma crônica sobre isso. E aí a narradora, uma possível Cecília Meirelles, né, diz assim, a crônica já está feita. Né? Então é muito, muito interessante. E a gente tem mais recentemente o Marcelino Freire, né, um autor contemporâneo, mais recentemente ele escreveu em 2005. Mas é um autor que está muito presente, né, nas redes sociais, ele interage muito, ele faz muitas oficinas, cursos, enfim. E o Marcelino Freire tem um conto chamado Caderno de Turismo, um conto muito curto, ao estilo Marcelino Freire, quer dizer, sempre quebrando com padrões, em que ele vai evidenciar cadernos de turismo e vai fazer a sua crítica. E aí, esse eu não posso falar, porque realmente perde toda a graça se vocês forem ler em seguida, mas eu posso passar. Bom, para trabalhar com esse ponto do Chico Buarque, não se faz um resumo de um texto literário. Né? Resumir um texto literário é você retirar a linguagem do texto literário. Só o texto literário vai trazer a sua peculiaridade. Mas a gente tem a necessidade de fazer, sim, um resumo, de fazer uma síntese para poder saber do que se trata, caso nem todo mundo tenha lido, para que a gente entenda exatamente o que acontece. Então, eu dividi o conto em 6 partes, e vamos dizer assim, fiz um roteiro verbo-visual, né? Eu fui até as locações, vamos dizer assim, e fiz algumas fotografias relacionadas àquilo que acontece no conto. Então, são 6 partes. A primeira parte, lembrando que o meu grau de neurose chega a um tempo que eu fui 3 vezes, porque eu não conseguia tirar uma fotografia e tinha que voltar. Enfim. Mas na primeira parte, a gente tem um narrador, né, que é um menino de 16 anos, né, um narrador por meio de suas memórias, então é um homem adulto, né, experiente, relata que, aos 16 anos, foi incumbido pelo escritor argentino Jorge Luis Borges de apresentar o Rio de Janeiro a Pablo Neruda. E aí nós temos justamente a caracterização do Copacabana Palace, embora o nome Palace, né, e Copacabana não apareçam de imediato. Né, eles vão aparecer um pouco mais para frente. Mas pensar em autores latino-americanos para a estrutura desse conto já é algo interessante a se identificar. Bom, o que acontece? Como estratégia para fugirem de fotógrafos e jornalistas, saem por uma porta lateral do hotel para aproveitarem a noite de Copacabana. Então, essa é a porta lateral do hotel. E a única porta lateral do hotel hoje aberta é a porta em que entram e saem os funcionários do hotel. Né? Também algo importante para se pensar. No caminho, entretanto, quer dizer, então, nós temos um narrador, um menino de 16 anos, que provavelmente vai levar Pablo Neruda a espaços, vou chamar de convencionais, né, da cidade. No caminho, entretanto, o poeta chileno se desgarra sorrateiramente do menino. Ele foge do menino.
O menino volta ao hotel para esperar pelo poeta, mas adormece em uma poltrona do saguão. A gente imagina tudo, aí eu não tive acesso à parte, o que também tem um significado, né? A parte interna do hotel. Acorda no dia seguinte e se depara com Ava Gardner saindo do elevador. Até aqui nós temos uma estrutura de narrativa que não nos assusta e não nos espanta. Porém, em seguida, na segunda parte, nós temos uma ruptura. No parágrafo seguinte, então, nós temos a seguinte informação, né? O narrador diz que nunca esteve com Neruda, nem jamais falou com Borges, mas que Copacabana, essa sim, conhecia de ponta a ponta. Então, ele nega tudo aquilo que ele disse no parágrafo anterior. E a gente fica absolutamente perdido. E isso faz com que a gente tenha que reler o trecho, porque a gente fala, não, eu não prestei atenção. Alguma coisa aconteceu. Há uma intencionalidade, né, nesse caso, que eu vou tentar fazer análise depois, mas é muito interessante o fato disso acontecer, né? Dos contos todos, talvez seja o que mais convide a gente a fazer esse movimento, né? Então, descreve, portanto, a presença de grandes hotéis na região e, consequentemente, de jornalistas e fotógrafos ávidos por topar com as estrelas do cinema. Afinal de contas, estamos num espaço requintado do Copacabana Palace. Descreve suas mudanças físicas, né, na adolescência, e isso também é muito importante por conta, estou fazendo um grande resumo aqui, depois tem alguns apontamentos, mas é quando ele vai comparar, né, o que acontece com ele e o que acontece com os filhos das empregadas, né, no entorno do hotel. Então tem uma questão social que o Chico Buarque apresenta aqui, de denúncia, né, que é muito forte. Bom, ele fala das oportunidades de passeio, né, dele mesmo, né, pela Avenida Atlântica, e afirma que Pablo Neruda contou a ele, certa vez, que Ava Gardner se encantou com o crooner do bar do Copacabana Palace. E se lembrou desse fato ao ver Ava Gardner sair do elevador. E aí você pensa, não, quem é Chico Buarque? Quem é o narrador? O que está acontecendo aqui? O que é lembrança? O que é invenção? Mas começa a haver uma troca de, vamos dizer assim, registros que é muito significativa. Então, será que eu li mesmo? Você volta ao texto, né? Será que eu li mesmo que ele acabou de negar isso? E na própria segunda parte, ele reafirma dizendo que Pablo Neruda falou sobre Ava Gardner. Então, ele conheceu Neruda, ou não conheceu Neruda. Afinal de contas, o que foi que aconteceu? Na terceira parte, o narrador conta que Ava Gardner propôs a ele que fossem ao bar do hotel. Então, ele de fato está com Ava Gardner. A atriz não queria saber das praias, nem do Pão de Açúcar, muito menos do Cristo Redentor. Também significativo. Algo convencional para um turista, vamos dizer assim, ela também não quer. Fazia questão de subir ao morro, onde rodaram o filme Orfeu Negro, musical. Deslocam-se para o Morro da Babilônia, né, alguns quilômetros dali. Durante os autógrafos, a atriz se desgarra do menino, assim como aconteceu com Neruda. Se desgarra do menino e parte na garupa da moto de um valentão. Na quarta parte, o narrador retorna mais uma vez sozinho para o Copacabana Palace. John Huston, o diretor do filme A Noite do Iguana, e o ator Richard Burton pensam em substituir Ava Gardner por Romy Schneider, que a essa altura se encontrava deitada na espreguiçadeira do hotel, lendo o roteiro do filme. E no próximo slide, a gente tem justamente o cartaz do filme. Quinta parte. Trata-se de outra ruptura, né? Acontece uma outra ruptura no conto. É como se ele tivesse retomado aquilo que dizia inicialmente, e o narrador diz que não teve o prazer de conhecer John Huston, nem Richard Burton,
e que Romy Schneider nunca foi cogitada para a Noite do Iguana, rodada com Ava Gardner no México. Bom, isso é uma grande confusão na cabeça da gente. A gente volta de novo ao início do conto ou desiste, porque parece que alguma coisa está acontecendo com Chico Buarque, que escreveu esse livro. Mas não, é uma estratégia do narrador. E também do autor, é claro. Né? Na sexta parte, finalmente, né, o narrador afirma que perdeu a inocência de sonhar com artistas e que a vida o levou a paragens distantes de Copacabana. Que estava passeando pelo bairro, que evitava passear pelo bairro, aliás, e quando o fez, buscou abrigo no Copacabana Palace, onde Pablo Neruda contou que Romy Schneider tinha síndrome de pânico. Quer dizer, ele faz o mesmo movimento. Aquilo que ele acabou de dizer que não existia, passa a existir de novo. E contribuição da minha chegada ontem em casa. Eu não tinha uma fotografia para esse slide. Fiquei preso no elevador. E aí eu resolvi fotografar o elevador. De tão zonzo que eu estava, vejam que a fotografia está vamos dizer assim, numa preparação artística sensacional. Legal. Porque eu inverti o lado da fotografia. Bom, conta aqui, andando com a atriz pelos corredores do Copacabana Palace, né, do hotel, desembarcou em um saguão chamado Golden Room, onde havia os bailes de carnaval. Né? Foi agarrado por 2 grandalhões, porque, segundo eles, não tinha gabarito para estar no local e, por isso, foi atirado em um elevador com um assessorista mal-humorado. Para finalizar o conto especificamente, a gente tem essa esquina da rua Ronaldo de Carvalho, com a Nossa Senhora de Copacabana, e, coincidentemente, com uma placa escrito Rio de Janeiro em cima, que havia uma propaganda, eu cortei a parte da propaganda. Mas quando o elevador reabriu, encontrou um general, quer dizer, a gente tem uma cena basicamente de tortura, né, ou de encaminhamento para. Quando o elevador reabriu, encontrou o general que o repreendeu por andar com comunistas. Aliás, o Pablo Neruda, lá no início, é chamado de comunista. E, por ser comunista, ele provavelmente teria ido a bares, teria feito um outro roteiro. Já estou antecipando o que eu quero mostrar depois. Quando o elevador reabriu, encontrou um general que o repreendeu por andar com comunistas e chamou o seu ajudante de ordens, parecido com Walt Disney, para que o narrador liberasse a criança que pulsava dentro de si em uma afuada Praça do Lido. Conta que tentou fugir, mas que o homem, esse parecido com Walt Disney, o apontou um ringue de patinação no gelo, repleto de gente sobre o qual parecia estar congelado o corpo de Pablo Neruda. Inicialmente, é o corpo de Disney, que seria congelado esperando a cura do câncer. Então, a gente tem, evidentemente, uma relação entre o início e o final desse conto. Mas também outras relações aparecem. Então, quer dizer, é um conto que tem uma estrutura circular, né? Aquilo que a gente chama de uma estrutura circular. E aquilo que, em termos de literatura, né, acho que para a educação política também é legal pensar em termos de, vamos dizer, letramento literário, né, e uma educação linguística também, né, e um ensino de literatura, ensino-aprendizagem de literatura, que não se faz um texto circular na escola. Não é? Alguns professores até fazem um círculo no texto para dizer, olha, não faça isso, mas isso é uma estratégia sensacional que ele usa para poder criar esse conto, por exemplo. Né? Então, o quanto a possibilidade de conhecer diferentes textos pode ir nos formando, né, como leitores, e, ao mesmo tempo, por que não como turistas? Será que não é o mesmo movimento? Mas será que eu posso ler um texto para fazer uma visita, mas eu posso fazer uma visita para depois ler um texto, né? Será que fazer uma visita sem ter lido o texto também não me leva, né, à leitura? Né? Não tem um papel que a educação também pode cumprir? Né? Uma parceria entre as educações não poderia ser algo promissor? Então, trata-se de uma narrativa que apresenta uma estrutura circular. Né? Então, o conto se abre e se fecha praticamente no mesmo ponto, embora se troquem personagens, por exemplo. Né? E são justamente essas interrupções, eu comentei durante
esse resumo, né, que vão acabar fazendo com que a gente se entretenha, né, que a gente volte ao conto, à leitura. E nós temos um teórico belga, né, um crítico literário, Baiton, que vai falar justamente sobre o texto circular. Ele mesmo diz que é um convite à releitura, né? E lembra que todo texto poderia ser relido, mas que o texto circular é realmente um convite porque você fisga o leitor, né? Você faz com que ele tente compreender o que é que está acontecendo, né, naquela progressão discursiva, vamos dizer assim. E você faz isso justamente, né, para que você possa apreciar a construção desse conto e, ao mesmo tempo, compreendê-lo, né? Essas coisas se ampliam quando a gente relê um texto. Ao mesmo tempo, um texto circular, segundo esse teórico, também vai apresentar uma falta, que às vezes é algo implícito, né, mas às vezes é algo explícito no texto, né? E no caso do Chico Buarque, na escrita desse texto, isso acaba acontecendo também, né? E impede o leitor de acabar o seu trabalho numa primeira vez, né? Ele tem que ler pelo menos 2 vezes. Eu já li esse conto inúmeras vezes e depois posso mostrar as minhas anotações para vocês, porque acaba sendo necessário, né? Bom, então a gente percebe que é uma estratégia narrativa, né? O narrador conta um fato e o interrompe. Depois, ele nega o fato narrado e dá início a outro fato. Depois, ele faz a mesma interrupção. Mais uma vez, nega o fato narrado e dá início a outro fato. E assim sucessivamente vai acontecendo, né? Se a gente desse continuidade a esse conto, provavelmente outros atores apareceriam e outras interrupções seriam feitas e assim por diante, né? Isso acaba caracterizando a circularidade. Mas de que interessa a gente perceber que esse texto é circular? Para que serve isso? Por que a gente lê um conto e percebe que estrutura ele tem? Né? No que isso pode nos beneficiar em termos literários e possivelmente em termos turísticos? Qual seria o efeito de sentido, né, por trás dessa organização textual que é circular? Com afirmações e negações. E aí a gente vai percebendo que as interrupções são feitas por um narrador que é um adulto, né, com a sua memória de menino, né, de 16 anos, e a gente acaba tendo uma necessidade, né, de observar as relações, né, que acontecem entre a percepção, entre a memória e a imaginação, que evidentemente são coisas muito complexas, né? Eu precisaria fazer um outro pós-doc, mas quer dizer, acho que eu precisaria fazer uma graduação, mestrado, para entender essas coisas, né? Porque pertencem a outra área, mas a gente consegue, né, identificar que nesse ponto aparecem essas características, né? Então, nós temos a percepção de algumas coisas, ao mesmo tempo a lembrança, né, memória. Vale até a pena, etimologicamente, lembrar da palavra recordação, né? Cor cordis, não é coração, recordar é passar de novo pelo coração. Então tem uma questão da memória e uma questão da imaginação. Ele inventa certos fatos, não é? Ou ele sonha com certos fatos, porque afinal de contas ele dormiu. Afinal de contas ele fala que agora não sonha mais, né? Não tem mais a ingenuidade de sonhar, embora pareça que a ingenuidade desapareceu do narrador, mas há um preconceito que ainda continua, porque quando ele se depara com Copacabana, ele volta a Copacabana Palace. Ele não volta às outras ruas, né? Ele volta justamente a Copacabana Palace, acaba sendo uma referência para ele, né? E aí a gente percebe que há diferentes narrativas curtas que formam essa narrativa maior, longa. Lembrando de Chico Buarque, né, e lembrando dos outros contos desse mesmo livro, a gente acaba observando que parece que em nenhum conto a gente tem saída. É alguma coisa muito pessimista. E dada a nossa realidade, em vários aspectos,
talvez seja algo mesmo para se identificar, né? Que a gente não tem saída, né? E parece que esse narrador também não consegue sair, né, desse círculo e se mantém nesse comportamento. Bom, há algumas caracterizações, né, suscitadas pelo conto. São aquelas duas que eu apontei inicialmente. Então, a primeira coisa, né, o texto literário evidencia o patrimônio cultural. Seria o Pão de Açúcar? Oh, desculpa, olha só a falha. E também apareceu para mim a próxima imagem, tá? Já tenho que revelar que o Pão de Açúcar aparece aqui. Já tem spoiler no tela. Seria o Copacabana Palace um patrimônio cultural? Né? É algo ambíguo para se pensar, pelo menos do ponto de vista deste ponto, porque ele é acessível a quem? Não é? E o estilo do autor? Né? Não há uma ironia, né, em trazer justamente o Copacabana Palace, que é realmente uma referência, né? Não há como negar isso, e ao mesmo tempo de se pensar, poxa, eu mesmo consegui fazer algumas fotografias do lado de fora, né? O impedimento da entrada. Claro, há restaurantes lá dentro, não era o caso, né? Mas ao mesmo tempo... Mas como você pode entrar? Se você tiver de praia, Sim. Ao mesmo tempo, havia uma vigilância muito grande. Não é? Eu fotografando alucinadamente, para ver qual era a melhor foto, o melhor ângulo, né? Fotografando a saída dos funcionários, ficou mais suspeito do que fotografar a fachada. Porque a fachada virou realmente uma referência para fotografias. Né? Então, eu não sei até que ponto a gente tem acesso para entrar. Né? Mas o que eu sei é que a gente tem a fachada como uma possibilidade de fotografia, e isso acontece com muita frequência. Né? Inclusive, quando eu estava lá, eu vi várias pessoas fazendo fotografias. Né? Porque eu fui... Anoiteceu, eu voltei, depois voltei no outro dia, depois passei no outro dia. Né? Mas aí, enfim, é outra questão. Bom, mencionados aparecem, né, nesse conto o Copacabana Palace, aparece o Cristo Redentor, aparece o Pão de Açúcar, embora esses dois sejam negados pela atriz. Né? E aparece a calçada, não como um patrimônio, mas eu trouxe também como patrimônio porque... Há pouco tempo, li um texto justamente do Eduardo Yazigi, né, que vai falar da calçada de Copacabana, ou melhor, vai falar das calçadas de maneira geral. Né? E há um vídeo também que o Milton Ratum, né, o autor do Amazonas, fala sobre as calçadas, né, quando ele vai fazer uma reflexão sobre o espaço na narrativa. E ele vai falar sobre o Amazonas e vai dizer que a calçada de Copacabana, na verdade, vem da Amazônia. De certa maneira, isso aparece no texto do Eduardo, mas que veio de Portugal. Então, mas é uma coisa muito interessante de se pensar, porque vejam esse trecho, né, do Eduardo Yazigi. No que se refere ao calçamento, o mosaico português tem origem no século XIX, apenas. E foi utilizado no Brasil a partir do século XX. Eu tinha uma ideia anterior disso. Trata-se de uma pavimentação artística caracterizada por inúmeras disposições, com valorização do movimento, mas ainda sem muito uso policromático. Bom, há uma série de questões muito interessantes nesse texto, mas isso é uma digressão, né, que eu estou fazendo aqui, porque para pensar também na calçada como patrimônio. Né, mas que não é evidenciado no texto como eu gostaria que fosse. Assim, né? Bom, o que há por trás da fachada? E talvez por trás justamente de alguns acontecimentos, né, desse conto, dessa narrativa. A literatura de denúncia por meio da memória de um homem maduro, quem entra e quem não entra, né, no Copacabana Palace. E aí eu fiz uma listagem mesmo, né, de personagens que aparecem no conto por blocos.
não é? Personagens que são, vamos dizer, os personagens conhecidos, né? Os renomados. Pablo Neruda, Walt Disney, Jorge Luiz Borges, Ava Gardner, João Gilberto, Frank Sinatra, Salvador Allende, ainda que não tenham ações, são mencionados, né? Pinochet, bom, nem precisava, né? Adolf Hitler também, menos ainda, mas enfim, ele está gravando. Tem o general com um nome esquisitíssimo também, Ava Gardner. Vejam, com Ava Gardner aparece, né, esse epíteto de diva problemática. John Huston, Richard Burton e Romy Schneider. De outro lado, eu digo de outro lado porque estou pensando justamente quem está no Copacabana Palace, né, ou mencionado, e aqueles que são mencionados em outra situação social, né? Andarilhos indigentes, inimigos peronistas, as garotas que mirava na praia, que ele mirava, né? Por isso tem essa estranha concordância, os filhos das empregadas, jornalistas e fotógrafos, o crooner do bar do Copacabana Palace, onde estão os nomes dessas pessoas, não é? O capitão porteiro, o motorista do conversível rabo de peixe, as crianças da favela, um valentão numa Harley Davidson, gente esquisita, 2 grandalhões, um ascensorista mal encarado, comunistas, o ajudante de ordens do general e o meu tio. Vejam que nós temos situações sociais completamente diferentes, não é? Apenas pelo nome dos personagens. Então, o conto é muito rico. Há muitas coisas, por exemplo, do ponto de vista político, poderia ser estudado, né? E tem coisas a se pensar, mas o nosso ponto de vista é outro aqui. Mas eu destaquei um trecho da Anne Carson que vai falar justamente sobre o adjetivo. Porque, se a gente observar, a gente tem a adjetivação aqui para Ava Gardner, né, de certa maneira para o general, né, porque é um título, mas também o adjetiva, né, de certa maneira. Mas aqui a gente tem uma adjetivação maior. Não é? E isso não é à toa, quer dizer, é uma velha questão que Marisa Lajolo, né, uma professora da Unicamp, fala do texto como pretexto. É uma grande pesquisadora, não é, na área de letras, e muito corajosa, porque a Marisa Lajolo já escreveu esse texto uma outra vez. Ela reescreveu esse texto, ela retoma reflexões que ela fez, né, dizendo que um texto literário não é para se estudar, por exemplo, aspectos linguísticos, mas isso ela dizendo em termos de grifar, por exemplo, adjetivos, mas de perceber que função isso tem para a história, faz muito sentido, e por isso ela reescreve o texto, né, 20 anos depois. E já faz 20 anos que ela reescreveu, portanto, já deve estar reescrevendo. O que é um adjetivo? Diz a Anne Carson, que é a estudiosa da literatura canadense, né, feminista e helenista, né? Ele estuda as obras gregas em geral e tem ensaios sensacionais. Né? O que é um adjetivo? Substantivos nomeiam o mundo. Verbos ativam os nomes. Adjetivos vêm de outro lugar. A palavra adjetivo, epíteton em grego, é ela própria um adjetivo que significa colocado sobre, acrescentado, anexado, importado, estrangeiro. Adjetivos parecem acréscimos bastante inocentes. Mas vejamos, esses pequenos mecanismos importados estão encarregados de vincular todas as coisas do mundo ao seu lugar no particular. São os trincos do ser. E parece que há um trinco nessa porta, não é? E que o Chico mostra muito essa diferença entre aquilo que está na Avenida Atlântica e aquilo que está atrás da Avenida Atlântica, né? Ou por trás. A gente tem uma expressão que é justamente para inglês ver, né? Será que a gente tem uma fachada, não é? Nesse caso especificamente, não é? Bom, e o turismo se manifesta como tema do texto literário.
Há um outro ensaio, né, da Anne Carson, que é esse Variações sobre o Direito de Permanecer em Silêncio, e ela diz que permanecer, de perceber a manifestação de um clichê, e aí a fala da professora Valéria ontem me deu mais segurança para poder falar do clichê, né? Eu não sabia se eu podia falar no clichê turístico, por exemplo, né? Um clichê em termos de turismo, e ouvindo a professora falar em clichê em termos de turismo, me deu mais segurança para identificar ou para reforçar aquilo que eu estou identificando nesse texto, né? Perceber a manifestação de um clichê pode funcionar como uma pergunta. Já não sabemos o que pensamos sobre isso? Não temos uma fórmula que usamos para isso? Não posso simplesmente enviar um cartão de felicitações padrão ou colocar um instantâneo de como era, em vez de tentar criar um desenho original? E aí a pergunta que eu faço é justamente, no que se refere ao turismo, é possível perguntar: há atrativos turísticos que funcionam como clichês? E aí eu imaginei dois roteiros, né, o roteiro do Pablo Neruda e o roteiro da Ava Gardner. Porque o menino vai ao hotel, né, ele encontra com Neruda, quer dizer, a função do menino é ciceronear o Neruda, mas ele acaba ciceroneando Neruda até certo ponto e acaba ciceroneando a Ava Gardner também, né, até certo ponto. Então, o possível roteiro de Pablo Neruda. O narrador menciona as ruas internas de Copacabana, né, numa parte acanhada do bairro. Copacabana, essa sim, eu conhecia de ponta a ponta. Mas mesmo morando diante do mar, às vezes me sentia contaminado pelo lado sombrio do bairro. E aí a gente tem um trecho da narrativa em que se vai caracterizar justamente o roteiro do Pablo Neruda, né? A opção que o Pablo Neruda faz de se desgarrar do menino. Parecia um lado avesso de Copacabana, onde os fundos dos prédios ficavam de frente para a rua. Eram prédios cinzentos de 12 ou mais andares, em cujas fachadas figuravam janelas de vidro leitoso ou canelado, e roupas estendidas à guisa de cortinas. No térreo, havia portas de garagem e entradas de serviço, até de botequins pés sujos, onde Neruda deve ter se desgarrado de mim sorrateiramente. Ele fugiu. Em vez de tomar espumantes num terraço da orla, ele era bastante comunista para preferir uma cachaça num balcão sinistro. Rodei a sua procura de bar em bar, mas não havia sombra dele. E a caminhada foi ficando mais difícil à medida que andarilhos e indigentes se deitavam para dormir na calçada. Comecei a me afligir pela sorte do poeta. Imaginei um assalto, um sequestro, um golpe suadouro nas mãos de um proxeneta. Eu fiz justamente o roteiro também, o possível roteiro do Neruda, vamos dizer assim, né? Observando aquilo que está por trás do Copacabana Palace. E a gente tem várias coisas, né, que poderia se destacar. Por exemplo, ele no primeiro quarteirão, ao lado do Copacabana Palace, a gente tem a antiga casa do Jorge Amado. Entre os bares, né, a gente vai encontrar também uma igreja. E a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, né? Quer dizer, na verdade, são duas santas, né, que são padroeiras dessa igreja. E a gente tem uma placa relacionando, né, a origem, né, do nome do bairro, lá na igreja, né, está essa placa, que também é uma referência latino-americana, assim como a gente tem do Neruda, do Jorge Luiz Borges, né? E isso não aparece na Avenida Atlântica, né? Isso aparece nos fundos do Copacabana Palace, vamos dizer assim, né?
E na rua Hilário de Gouveia a gente tem a imagem que foi enviada, né, para cá, né, para o Brasil. As garagens, os bares e o roteiro da Vagada. Propôs que fôssemos tomar um martini ali mesmo, no bar à meia luz do hotel. Depois de alguns drinks, ela me disse que não queria saber das praias, nem do Pão de Açúcar, muito menos do Cristo Redentor. Antes de deixar o Rio, no entanto, fazia questão de subir ao morro onde rodaram o filme Orfeu Negro, musical, a que ela assistira inúmeras vezes. Ela faz uma escolha de um filme que não é um filme qualquer, né? A gente tem o Orfeu Negro, né? Mais uma referência étnico-racial que vai aparecer no texto. É um filme também polêmico, né, do ponto de vista da produção, né, uma produção brasileira, uma produção francesa. E a gente vai ter aqui o cartaz do filme, mas também a sinopse, né, eu coloquei nessa próxima página, que diz o seguinte: a trágica história romântica entre a jovem Eurídice e o motorista e músico Orfeu. Vale lembrar que na caminhada, ou melhor, no trajeto para o Morro da Babilônia, o narrador está imitando João Gilberto, né, tocando no instrumento, indo em direção, né, à locação, vamos dizer assim. Os dois se conhecem durante o carnaval no Rio de Janeiro e se apaixonam, mas Orfeu tem uma noiva ciumenta. De acordo com a antiga lenda, o amor do casal é acompanhado de perto pela morte, e ele será capaz de descer aos infernos para salvar a sua grande paixão. É um filme de 59, a gente começa, a partir desse filme, de outras referências, a perceber que o final da década de 50 e início da década de 60 marcam justamente a própria idade do Chico Buarque, né? Se a gente pensar que ele seria um possível narrador, a gente identifica que mais ou menos essa seria a época de memória do conto. Bom, lembrar que esse filme foi dirigido pelo Marcel Camus e que é uma adaptação do Orfeu da Conceição, uma peça de teatro do Vinícius de Moraes, né, com músicas do Tom Jobim e tal. Bom, parte do elenco, né, está aqui. Nós temos Cartola, em participação especial, né? Então, é um filme brasileiríssimo, importantíssimo, né? E com, reforço isso, uma questão étnico-racial importantíssima, né? Com tanto preconceito que a gente ainda encontra no Brasil, né? E aí nós temos as imagens do Morro da Babilônia, né? Atrás ali do Pão de Açúcar, né, desse ponto de vista, e uma tomada mais distante que a gente tem a estátua do Drummond, com os óculos arrancados tantas vezes, né. Mais um trecho do conto, a gente tem, né, quando ele diz: aproveitei para cantar imitando João Gilberto, o trecho que eu mencionei há pouco, né. O que a levou a me levar pela mão, não a sua suíte, como sonhei por um segundo, mas a um conversível rabo de peixe estacionado na Avenida Atlântica. No banco traseiro, com Ava, sentado com os pés no estofamento, ordenei em inglês ao motorista que nos levasse ao início da avenida. Mas ao pé do Morro da Babilônia, ele vacilou. Disse que além daquele ponto não iria, porque era muito perigoso. E não adiantou a madame lhe acenar com um maço de dólares que trazia na bolsa. As crianças da favela já trepavam no capô do carro, quando ela me convocou a acompanhá-la a pé, morro acima. Esse fato da gente ter ele falando em inglês também, não é? Uma certa importância que talvez se dê, né? Mas tem um apontamento depois que eu vou fazer relacionado justamente à língua inglesa, né? O próprio Copacabana Palace, Golden Room, né? São nomes que figuram em muitos prédios, por exemplo, da Orla, né? E não só da Orla, mas
já estou adiantando, na toponímia acaba sendo uma coisa significativa, né, para se observar. Mais uma vez, o cartaz do filme, né? E aí, nesse caso do filme, que a Ava Gardner teria que fazer, e que fez efetivamente, né? Mas tem essa ameaça de substituição pela Romy Schneider, né? Porque ela sumiu de moto, né? Para fazer um outro roteiro, provavelmente amoroso, sentimental, né? Lírico sentimental, como diria Vinícius de Moraes. Bom, um pastor alcoólatra leva um grupo de professores de meia idade, não sei por que isso, para fazer turismo no México. Mas ele arrisca ser sem emprego e sua liberdade por assediar sexualmente seus clientes e tem que encarar o fracasso que é a sua vida. Um filme de 64, então veja o início da década de 60 também, né? A Noite do Iguana. E alguns apontamentos a partir disso, né? É um trecho da Beatriz Rezende que vai falar justamente sobre Copacabana e a relação com o cinema. Eu acho que a Ava Gardner deve ter frequentado as suas aulas, por exemplo, talvez tenha pensado nisso. Enfim. Lembramos que Copacabana figurava como atração em filmes americanos, desde Flying Down in Hill, com Fred Astaire e Ginger Rogers, chegando ao auge com a filmografia de Carmen Miranda, realizada nos Estados Unidos. Uma Noite no Rio, em 1941, Copacabana, em 1947 e Romance Carioca, em 1950. Não estranha, portanto, que atores fossem figurinhas fáceis no Golden Room. De fato, alguns personagens vão aparecer. Eu fiz uma pesquisa breve e identifiquei alguns personagens, às vezes no Copacabana Palace, às vezes no Rio de Janeiro, né? Então, Pablo Neruda, Graciliano Ramos, Pablo Neruda, Cândido Portinari e Jorge Amado, né, em 1952. Nós temos também, no próximo slide, Disney, em 1941, ele cria o Zé Carioca, né? Frank Sinatra e Ava Gardner, 1951. A Ava Gardner foi um caso à parte. Eu cheguei a algumas reportagens da revista Manchete, e houve um escândalo com ela no aeroporto, né? Ela ficou muito incomodada, segundo a matéria, né, com a presença de algumas pessoas em excesso, algumas então eram muitas, e tratou mal as pessoas. Então, vocês veem que há uma série de submanchetes, vamos dizer assim, né, vou chamar assim, atrevidamente mais uma vez, para dizer, para falar do comportamento, né, do que aconteceu efetivamente. E é algo parecido, quer dizer, ou talvez inspirado, né, para a criação. Então, eu começo a pensar também que, na verdade, a minha cabeça vai fervilhando com isso, né, e por isso eu agradeci também pela oportunidade, porque você começa a identificar que, diante de tantas linhas de crítica literária que existem, quais seriam as mais adequadas, né, para fazer uma aproximação com o turismo literário? Como é que você analisa um texto para aproximar, né, de uma realidade turística? E aí, claro, a primeira coisa que a gente pode pensar é a teoria da estética da recepção, né, que é da década de 60, na Escola de Constança, na Alemanha, em que você tem a perspectiva do leitor, né? A literatura já foi pensada na obra em si, já foi pensada do ponto de vista do autor, do ponto de vista do leitor, enfim, hoje é uma miscelânea, né, que se faz. Mas do ponto de vista do leitor, acaba sendo sempre algo muito evidente, porque o leitor é o turista, né? O leitor também é o guia, o leitor também é, vamos dizer, o organizador disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando quanto a crítica genética, né, que vai trabalhar com os manuscritos, que vai trabalhar com uma investigação do processo de criação de um autor, também é importante. E aí isso me faz repensar realmente aquele conceito, né, de turismo literário do início, ou pelo menos a caracterização. Sim, é sobre autores, é sobre personagens, mas de que forma isso aparece, né? O processo de criação é evidenciado em alguns textos,
Os personagens são evidenciados em outros textos dos poucos que eu li até agora. Então, juntando essas coisas todas, parece que a gente acaba tendo uma definição, uma caracterização do turismo literário de uma maneira mais ampla e que contribua realmente, né, para que as coisas aconteçam. Ainda que a gente possa ter um roteiro numa perspectiva que não é exatamente diacrônica, né, como se estuda a literatura tradicionalmente, né, de uma data depois da outra, mas que a gente possa ter uma relação sincrônica, talvez, no roteiro, estabelecendo a relação entre o processo de criação e a obra, e o personagem, para onde ele foi, enfim, e tudo mais, né? Aqui, Romy Schneider, 1965. Jorginho Guinle, claro, está em quase todas as fotografias. E aí um baile de carnaval, justamente no Golden Rule, né? Então, parece que o Chico Buarque fez... Na verdade, eu tenho a desconfiança de que o Chico Buarque tem uma coleção da revista Manchete em casa, e que ele fez um apanhado daquilo que ele encontrou na revista Manchete e foi relacionando de uma maneira que o conto ficou circulado. Claro que não, né? Ele elaborou, e a gente pode pensar nisso em termos musicais. Ele faz isso de certa maneira quando ele vai na própria música Construção, não é? Que ele vai reconstruindo, e de certa maneira isso acontece no conto, de um outro jeito, mas acontece. Não é? Também pensei, a partir dessa leitura, né, do conto, em escritores. Então, a gente tem o Jorge Amado, né, que morou num prédio ao lado do Copacabana Palace, na rua Dantas. Não é senador Dantas, evidentemente, mas me deu um branco agora. Sorry para quem está assistindo, desculpe para quem está assistindo também. Mas tem uma placa aqui, né, dizendo justamente que o Jorge Amado morou nessa época, num momento significativo da vida dele. Os próprios topônimos, né, as ruas com nomes de escritores, a gente tem o Ronald Carvalho, né, nomeando uma rua também em Copacabana, algumas quadras dali. Rodolfo Dantas, exatamente. E a rua Ronald Carvalho é justamente onde tem aquele edifício Ofir, que é um edifício muito pesquisado, né, na arquitetura, muito conhecido na arquitetura. E as estátuas também, né, que também são referências, né? A gente tem a Clarice Mulene, a gente tem o Drummond também em Copacabana, e a Vista, mais uma vez. Com relação aos topônimos, eu fiquei fazendo uma reflexão sobre a gente ter, como eu já mencionei, né, Copacabana Palace, Golden Rule, o próprio personagem que fala em inglês com o motorista, né, para que ele pareça, né, o estrangeiro, provavelmente. Mas me lembrei também de uma crônica do Paulo Mendes Campos, que é Última Flor do Lácio, Coitada, ou Copacabana Beach. Né? Última Flor do Lácio, porque o português foi a última língua que se formou, né, na região hoje meridional da Itália, né, o Lácio, justamente. A gente tem o soneto conhecido do Olavo Bilac, né, Última Flor do Lácio. Mas nesse texto, a gente percebe que o Paulo Mendes Campos vai utilizando, né, se utilizando de uma sintaxe do português, mas escrevendo em inglês. Então, o vocabulário não é suficiente, né, para se aprender uma língua, e a gente percebe que ele faz esse jogo virando uma brincadeira. Né? Copacabana, em Rio de Janeiro, I don't know English. Então, o que vai acontecer? Tragédias vão acontecer na minha leitura, mas eu acho que isso é que é interessante justamente se observar. Não é? É o English Weekend. Aí o Sol, o único a trabalhar full time, se fez o melhor public relations da cidade, desnudando os habitantes, facilitando o convívio. Depois do breakfast, as girls ouvindo um long play no pick-up, tocam rapidamente o Baby Doll pelo maiô e se mandam para a praia com seus charmosos suns
shakes. Vende-se de tudo na praia. Ice creams, Coca-Cola, Genial, Sandwiches, Crush, Everything, as mais famosas stars. E é justamente o que a gente vai encontrar no Copacabana Palace. Para assustar vocês, uma inovação de Copacabana que talvez não assuste, que você já conheça, que é justamente a Selarón de Copacabana. Não é? A escadaria entre a Rua General Barbosa Lima e a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, azulejada pelo artista mineiro Júlio César Pedro, portanto a escadaria Pedro, em 2013. Eu vou encerrar a minha fala com uma letra de uma canção do Milton Nascimento, porque eu não teria conclusões científicas, né? Evidentemente. Até porque minha fala talvez nem tenha sido tão científica assim. Mas talvez um encerramento mais poético, né? Pensando nessa questão do Copacabana Palace como uma fachada, e é um questionamento, né, para aquilo que a gente tem em termos de cultura brasileira na fachada e aquilo que a gente tem em termos de cultura brasileira por trás. Não é? O que não aparece? Né? Tantas coisas não aparecem, né? E a ponto de se querer fazer um roteiro diferente do convencional, porque eu quero conhecer de fato. Né? Aí a gente pode se lembrar das nossas próprias viagens, de pessoas que se dispuseram a fazer roteiros com a gente, né, que saíssem justamente do convencional para que a pessoa conhecesse aspectos que talvez não sejam mostrados turisticamente num primeiro momento. Né? Mais opções, portanto, né, turísticas. Uma música que se chama Notícias do Brasil, né, ou Os Pássaros Trazem. Uma notícia está chegando lá do Maranhão. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento, que soprava lá no litoral de Fortaleza, de Recife e de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo para o Brasil Central, chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece mais respeito. Sabe, belo é o povo como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio. E seu destino é um dia se juntar. O canto mais belo será sempre mais sincero. Sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar. Aqui vive um povo que cultiva a qualidade. Ser mais sábio que quem o quer governar. A novidade é que o Brasil não é só litoral. É muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Então é isso, acho que abrimos para perguntas, não é isso? Muito bom, excelente. Eu vou pausar aqui a gravação e aí a gente segue com o debate. Excelente, Alberto, obrigado.